Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e curto. Hoje estou usando uma blusa preta, colares e brincos em madeira. Estou no estúdio da Multirio para gravar mais uma aula. O nosso objetivo hoje é produzir um texto de base narrativa, mas para isso precisaremos recordar algumas informações importantes. A descoberta das minas de diamante no Brasil gerou uma infinidade de lendas. Você sabe o que é uma lenda? Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Há uma mistura de fatos reais com imaginários, a história e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas a partir da imaginação do povo. Vamos ler a narrativa, As Lágrimas de Potira. Há muito tempo vivia à beira de um rio uma tribo de índios. Vocês perceberam que o texto utiliza o termo índios? Atualmente nós utilizamos povos originários ou indígenas. Agora vamos voltar à leitura. Dela fazia parte um casal muito feliz, Itajibá e Potira. Itajibá, que significa braço forte, era guerreiro robusto e destemido. Potira, cujo nome quer dizer flor, era uma índia jovem e formosa. Vivia o casal tranquilo e venturoso, quando rebentou uma guerra contra uma tribo vizinha. Itajibá teve que partir para a luta, e foi com profundo pesar que se despediu da esposa querida e acompanhou os outros guerreiros. Potira não derramou uma só lágrima, mas seguiu com os olhos cheios de tristeza a canoa que conduzia o esposo, até que essa desapareceu na curva do rio. Passaram-se muitos dias sem que Itajibá voltasse a Taba. Todas as tardes a Índia esperava à margem do rio o regresso do esposo amado. Seu coração sangrava de saudade, mas permanecia serena e confiante, na esperança de que Itajibá voltasse a Taba. Finalmente, Potira foi informada de que seu esposo jamais regressaria. Ele havia morrido como um herói, lutando contra o inimigo. Ao ter essa notícia, Potira passou o resto de sua vida à beira do rio, chorando sem cessar. Suas lágrimas puras e brilhantes misturaram-se com as areias brancas do rio. A dor imensa da Índia impressionou Tupã, o rei dos deuses, e este, para perpetuar a lembrança do grande amor de Potira, transformou suas lágrimas em diamantes. Daí a razão pela qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos dos rios e regatos. Seu brilho e sua pureza recordaram as lágrimas de saudade de infeliz Potira. Vamos relembrar o que é o texto narrativo, seus elementos e momentos. Acompanhe a leitura do slide. O texto narrativo é aquele que conta uma história através da sequência de acontecimentos. Esses acontecimentos podem ser reais ou criados pela imaginação de autores e autoras. Uma narrativa apresenta elementos e momentos diferentes. Elementos da narrativa. Personagem, ser que compõe a narrativa. Tempo, período em que os eventos acontecem. Espaço, locais onde a narrativa se desenvolve. Enredo, tudo aquilo que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista. Narrador, é a voz que conta a história. A narrativa Lágrimas de Potira é uma lenda e, por essa razão, não tem tempo e espaço bem determinados. Vejamos. Tempo e espaço. Há muito tempo. À beira de um rio. Agora, vamos relembrar os momentos da narrativa. Situação inicial. Geralmente coincide com o começo da história, apresentação de personagens, tempo e espaço onde se desenvolverá a trama.
Conflito gerador. É o fato que dá origem à narrativa, que torna possível o desenvolvimento do enredo. Clímax. É o momento de maior tensão, o mais emocionante da narrativa. Desfecho. Parte do texto em que o leitor conhece o resultado das ações dos personagens. Há uma sequência lógico-temporal nas ações dentro da narrativa. Vamos relembrar. Um casal muito feliz, Itajibá e Potira, vivia tranquilo e venturoso numa tribo de índios, à beira de um rio. Itajibá teve que partir para a luta, numa guerra contra uma tribo vizinha. Todas as tardes, a Índia esperava à beira do rio o regresso do esposo amado. Ao receber a notícia de que Itajibá havia morrido como um herói, lutando contra o inimigo, Potira perdeu a calma e derramou lágrimas copiosas. Para perpetuar a lembrança do grande amor, Tupã transformou as lágrimas da Índia em diamantes. Você percebeu que nós identificamos tudo o que é necessário para construir uma narrativa? Muito bem! O nosso objetivo hoje é a produção de texto. Então, vamos sistematizar esse conhecimento com um passo a passo. Primeiro passo: planeje sua narrativa. Pense na apresentação, situação inicial. Defina o tempo, espaço e personagens que irão participar da narrativa. Que história eles viverão? Será uma aventura, um romance ou talvez a resolução de um mistério? Segundo passo: escreva um rascunho. Coloque suas ideias no papel. Dessa maneira, você conseguirá dar uma forma ao pensamento e poderá desenvolver um conflito gerador. Que ação vai gerar movimento na sua história? Terceiro passo: revise. Há uma sequência nos acontecimentos? Há uma lógica interna no seu texto? Uma dica é buscar um leitor ou uma leitora amiga, alguém que possa ter um novo olhar para a sua produção, uma troca de ideias. Quarto passo: reescreva o texto considerando os ajustes. Verifique coesão, coerência e ortografia. Quinto passo: compartilhe sua produção. Vocês entenderam? É muito importante seguir esse passo a passo. Vamos recapitular? Primeiro passo: planeje sua narrativa. Segundo passo: escreva um rascunho. Terceiro passo: revise. Nesse momento de revisão, é interessante você pedir apoio a alguém. Quando nós temos um segundo olhar, fica mais fácil identificar os problemas do nosso texto. Se a gente precisa acrescentar informação, se nós deixamos passar alguma coisa, se tem uma relação lógica com tudo aquilo que você escreveu. Quarto passo: reescreva considerando os ajustes. Quinto, compartilhe a sua produção. Agora sim, tudo pronto. É hora de encarar o desafio da aula de hoje. Desafio: apropriando-se dos conhecimentos da aula de hoje, escreva uma lenda que explique algum fenômeno ou elemento da natureza. Utilize o passo a passo para a produção do seu texto. Mãos à obra! Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. O nosso objetivo hoje foi a produção de texto. E aí, vocês gostaram da lenda de hoje? Vocês conhecem muitas lendas? Então, pesquise um pouco mais. Você pode dar uma incrementada no seu texto, dar o seu toque pessoal. Então, espero você na próxima aula. Tchau, tchau!